Oi pessoal, tudo bem? Professor Marcos dos Anjos dando continuidade, né? Vamos lá, sistema articular. Só que agora nós vamos falar das articulações que se apresentam em maior número no corpo humano. É aquela mais presente no corpo humano, que são as articulações sinoviais. As articulações sinoviais. Essas articulações, como eu disse, são maioria no corpo humano e se caracterizam pela presença de um líquido, chamado líquido sinovial, entre as superfícies articulares. Mas não é só essa característica, existem mais. Na verdade, são 4 características que que estão presentes nessas articulações sinoviais. Vamos ver? A primeira característica, tem que ter uma cápsula ou uma cápsula articular. Depois, segunda característica, tem que ter uma cavidade articular. 3, tem que ter um líquido, que é exatamente o líquido que a caracteriza, que é o líquido sinovial. E por último, a 4ª característica, ela tem que ter uma cartilagem articular. Então, na verdade, eu tenho aqui as 4 características de uma articulação sinovial. Para ser sinovial, portanto, ela tem que ter uma cápsula articular, uma cavidade articular, líquido sinovial e uma cartilagem articular. Representativamente, vou fazer aqui para vocês. Aqui eu tenho 2 superfícies que estão se articulando, tá? Você pode entender isso aqui como, por exemplo, tíbia e fíbula, ou fazer uma referência para você aqui. Ou pode entender como húmero, radiúna, enfim, é uma articulação sinovial. Vou deixar assim, deixar por sua criatividade. Aí vou pegar aqui e vou fazer uma cápsula. Ó, vou fazer uma cápsula, aqui está a cápsula. Eu tenho uma cápsula assim. Então, essa cápsula só é dos lados, professor? Não, essa cápsula, ela faz com que essas 2 superfícies articulares estejam hermeticamente fechadas, essa região, ela é toda fechadinha, tá? Então você entenda isso como se fosse uma cápsula inteira, que delimita exatamente uma cavidade. Então eu tenho uma cápsula que delimita uma cavidade, tá bom? Essa cavidade que se forma, isso aqui é a cavidade, ó, tudo isso é cavidade articular. Essa cavidade está cheia de líquido sinovial. Aqui está o líquido sinovial, tá? Aí eu ainda tenho, revestindo a superfície articular, olha só, vou fazer de outra cor aqui, tomara que dê para ver legal aí para vocês. Estou fazendo aqui em roxinho. Ó, revestindo toda a superfície desse osso que está se articulando, eu tenho a cartilagem. Ó, essa é a cartilagem articular, tá? Lembra que eu falei, quando eu falei de articulações cartilaginosas, que tinha sincondrose, que tinha um tipo de cartilagem chamada cartilagem hialina? Pois é, essa cartilagem é a cartilagem hialina. Se você separar coxa sobre coxa, que eu falei lá do frango, separou isso aqui, você vai ver uma cartilagem branquinha aqui assim, ó, tá? Brilhosa, bem lisinha, que reveste a superfície da articulação. Tá bom? Então aqui eu tenho as características de uma articulação sinovial. Eu tenho, vamos lá, agora vamos puxar aqui em azul. Eu tenho aqui, vou botar aqui mais grosso aqui, ó, para chamar a atenção. Mais grossinho, tá? Aqui desse lado. Aqui desse lado também, para ficar bem, chama mais atenção, tá? Então eu tenho a cápsula articular, tá? Essa cápsula, ela delimita uma cavidade, que é o espaço, que está cheia do líquido. Vou puxar aqui dentro o líquido sinovial.
O legal é que esse líquido, ele nutre a cartilagem. Tá aqui, ó. Essa cartilagem que reveste a superfície articular, vou puxar para cá a setinha, deixa eu ver, puxa para cá. Que aí fica tudo de um lado só. Aqui tem a cartilagem articular. Essa cartilagem, quem nutre essa cartilagem é um líquido, tá? Então agora eu vou explicar rapidinho para vocês como funciona. Tá vendo a cápsula? É esse folheto que delimita a cavidade, certo? A cápsula, na verdade, ela tem dois folhetos. Ela tem um folheto externo e um folheto interno. É como se você tivesse uma coisa assim. Deixa eu mostrar para você. Olha só. Isso aqui é a cápsula. A minha mão está formando, por exemplo, a membrana da cápsula. Aqui, ó, tá? Assim. Essa aqui é a parte interna da cápsula. A parte interna da cápsula é chamada membrana sinovial e a parte externa é a cápsula fibrosa. Então, vamos botar aqui. Externa é a cápsula fibrosa. A gente já sabe que o tecido fibroso ele é altamente resistente. Então, essa cápsula fibrosa, ela protege efetivamente a articulação. Essa cápsula fibrosa, ela também se fixa no osso e ajuda a estabilizar, a manter um osso em relação ao outro aqui, ó. Assim, ó, esse osso tem que ficar em relação a esse aqui, senão eles podem perder parte da sua relação anatômica. Tem algumas articulações sinoviais que a gente vai ver que tem até ligamentos, que vocês já ouviram falar, que ajudam a estabilizar as articulações. Mas eu não queria falar disso já, eu quero só falar por enquanto da cápsula. Então essa parte mais externa, ela é resistente, ela se liga no osso, ela protege a articulação e funciona como estabilizador mesmo, tá? Muito bem. A parte interna é exatamente a membrana sinovial. Membrana sinovial. Essa membrana sinovial é quem produz o líquido sinovial, que é aquele líquido que preenche o quê? Que preenche a cavidade articular. Só que esse líquido sinovial, ele nutre a cartilagem. Então existe uma relação, né, entre as estruturas aqui, entre as estruturas que dão as características para as articulações sinoviais. De novo, a parte interna da cápsula, a membrana sinovial, produz o líquido sinovial que preenche a cavidade e nutre a cartilagem. Por isso que se eu tiver traumas, se eu sofrer traumas na cápsula fibrosa, que vem afetar a parte interna, que é a membrana sinovial, eu vou ter um prejuízo aonde? Na qualidade do líquido que ela produz, que é o líquido que nutre a cartilagem. Se eu tiver um prejuízo no líquido que nutre a cartilagem, eu vou ter um problema. Por quê? Porque a cartilagem, para ela manter sua saúde, ela precisa de um líquido fisiológico, em condições fisiológicas, tá? Se houver um trauma, sangramento dentro da articulação que afeta a qualidade do líquido, vai prejudicar a nutrição da cartilagem. E dependendo do tipo de comprometimento que essa cartilagem sofrer, a partir daí, ela pode sofrer um processo degenerativo. Degenerativo. Um processo degenerativo da cartilagem está associado a um quadro chamado de artrose. Já ouviram falar de artrose? Artrose nada mais é do que a degeneração da cartilagem articular. Essa cartilagenzinha que reveste a superfície articular e que é nutrida pelo líquido sinovial. Tá legal, gente? Então, essa é a relação que existe entre as 4 características das articulações sinoviais. Ah, professor, acabou? É só isso? Não, tem mais coisa. Para um outro momento, mais uma coisa vai aparecer aí, tá legal? A gente vai fazer mais vídeos que vão levar a demonstração desses aspectos em relação às articulações sinoviais. Vocês vão ver que ela pode ser classificada inclusive morfologicamente. Tá bom?